E sobre o cenário todo de expectativa para a taxa Selic diante desta super quarta, eu converso agora com o Sérgio Machado, sócio gestor da Mega Investimentos, MAG Investimentos. Sérgio, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no CNN Money. Eu sei que tua agenda é concorrida, por isso eu agradeço de verdade o teu tempo. Queria te ouvir. A gente está diante de um Banco Central que dá indicações de que será menos hawkish do que se esperava? Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. É, Eu acho que essas últimas declarações do Galípolo lá fora, elas eu acho que deram tiraram um pouco a dúvida que existe desde que assumiu a nova diretoria e a nova presidência do Banco Central, sempre houve uma dúvida qual seria efetivamente vamos dizer, o viés do presidente. Se ele seria um viés mais ortodoxo, mais Banco Central, ou se em algum momento ele poderia ter um viés um pouco mais ideológico, inclusive ele, pela própria origem econômica da Unicamp, que tem uma visão um pouco diferente sobre política monetária. Eu acho que tem sido uma grata surpresa, eu acho que, de forma geral, o mercado tem aprovado bastante essa postura independente, né? Porque essa independência do Banco Central é importante que ela seja, né? Foi uma conquista tão difícil, tão árdua, que ela continue valendo. Mas, de alguma forma, o que a gente tem? Qual o cenário hoje, né? A gente tem uma expectativa de inflação que continua desancorada. Tanto do lado interno, haja vista os três últimos dados, hoje, inclusive, o PCS saiu 10 pontos acima do que era esperado, veio o IPCA foi mais forte, o GPM veio mais forte, né, você tem uma inflação aí remitente. Do lado da atividade, que eventualmente seria o sinal de que o Banco Central poderia começar a baixar a guarda, não vimos isso, nem no PNAD, nem no CAGED, continua uma economia resiliente, né? E que desse lado a gente não está tendo ainda o desconto. O que tem havido no mercado, vamos dizer, ele é fluido, né? Então, da mesma forma que ele, numa hora acaricia, na outra ele bate. Agora está na fase de acariciar. Então, começa a mudar o discurso, né? As narrativas começam. O que antes falavam que talvez tivesse que ir a 16, agora tem gente que fala que não precisa ir nem a 14,5, né? Tem uma linha que acredita que ele podia parar nessa reunião. A nossa visão é que não, que justamente pelo esse conjunto da obra que a gente falou agora, teria mais meio ponto, e teria que vir com um discurso bem conservador, né? E ficar mais data dependente depois. Como deveria, né? Essa coisa de terem criado uma dependência ex ante, né? De você já botar um guidance. Isso eu acho uma besteira danada. A gente brincava e falava assim: se é para ter guidance, faz uma reunião por semestre, né? Faz uma reunião, né? Faz uma live, tá certo? Sempre porque o mercado sempre foi data dependente, por isso que né, tem sido, inclusive, tem havido esse ajuste, né? Que no começo eram 30 dias, depois 45, para que você não tivesse ruído, né? Eventualmente que pudessem né, atrapalhar um pouco a decisão. Então, eu acho que realmente a gente precisa ver. E outra coisa, eu acho que mais do que nunca, lá fora, hoje a gente tem uma situação que ela é extremamente né, nebulosa. Que a gente brinca, quem fala alguma coisa com propriedade mente, né? Porque ninguém sabe, né? Parece que o próprio presidente dos Estados Unidos não sabe, porque é uma atuação tão errática, né? Tão pouco
tão pouco profissional, que o que a gente tem hoje é que, de alguma forma, se coloca em risco a própria hegemonia americana, a hegemonia da moeda, até os mais, né, extremados, falando que com a dificuldade de se financiar, que as taxas dos treasuries teriam que explodir, né? Os preços iam cair muito, e a gente vê que nada disso está acontecendo, né? Você teve uma queda forte na bolsa, teve uma recuperação, o dólar está se comportando, né, meio errático, e nos treasuries a gente continua no 4,30 e pouco, tá certo? Não houve nada. Então, eu acho que nessas horas, inclusive, sei lá, tenho lido bastante, né? Tem algumas análises bem interessantes pelo lado de uma ilação, né? De uma tentativa de enxergar quais seriam os movimentos que poderiam ocorrer, dado que, vamos dizer, se chegasse num nível de tarifa X, que isso impactar de forma Y, né? Então, inclusive, hoje você tem um risco efetivo de você poder ter uma inflação de oferta similar ao que a gente teve na pandemia, porque não, as informações que chegam da China é que os portos estão lotados, né, que começa a faltar container, que começa a faltar navio, então a gente podia ter uma somatória das mais desagradáveis, que é você ter uma inflação de custo pelo lado da tarifa e uma inflação de custo pelo lado da oferta, né? Então, ou seja, é muito complexo. É o que tudo indica, a decisão do FONC deve ser de manutenção, né? Porque realmente eles estão num nível de incerteza brutal. Agora, Sérgio, a gente tinha, quando da vitória de Donald Trump, boa parte do mundo financeiro do planeta apostava no viés mais inflacionário do governo Donald Trump e pouca gente chamava atenção para a questão da atividade. A preocupação com a atividade ganhou muito corpo ao longo das últimas semanas. Eu queria te ouvir sobre estas duas influências. Hoje, o que se sabe até agora, né? 3 horas e 27 minutos do horário de Brasília, da segunda-feira, dia 5 de maio. As coisas mudam muito rapidamente, mas o que se sabe hoje, na tua percepção, nesta balança de atividade, de inflação, o que pesa mais, o que está pesando mais antes desta quarta-feira de decisão do FONC e do Copom? Bom, eu acho que aqui é claro que é a inflação. Lá tem, eu acho que tem aquela dúvida, porque lá ele tem duas, né? Ele reza para dois santos, diferente do nosso. Então, o nível de atividade é importante. Os últimos dados foram surpreendentemente positivos, de 130 mil postos criados, esperado veio 170, né? Teve uma revisão dos anteriores para baixo, mas ainda a economia americana mostra um vigor. Isso é impressionante, né? Esse sempre foi o fato que surpreendia e que, de alguma forma, ajudava a reduzir um pouco os impactos dos solavancos econômicos que a gente tem vivido, né, com uma frequência bem grande nos últimos anos. Então, mas eu acho que hoje, do que você tem, a inflação ainda não gera uma preocupação. Uh, por isso que eu falo, ao que parece lá, a manutenção é o mais saudável, né? Porque, por enquanto, você tem a economia indo bem, e a inflação ainda não deu nenhum sinal de você que tivesse uma preocupação. Se a gente tivesse numa outra situação, inclusive, seria de haver um corte, como era a expectativa até muito pouco tempo atrás, que era de 3 cortes de 25 esse ano. Hoje ninguém mais fala nisso, mas falam alguns em um corte, alguns em dois, né? Mas, ou seja, a gente está muito numa região de achismos, né? São sofismas totais, né? Nós não temos, volta a falar, a gente não tem a menor ideia da amplitude
dos impactos que vão ter, porque a gente nem sabe quais são as medidas, né? Eu acho só que a única coisa que tem que se dar uma elucidada é que é o seguinte, aquela linha, não, o dólar acaba como moeda, né? A dívida passa a ser infinanciável, isso é uma bobagem gigantesca, né? Porque para acabar uma coisa tem que começar outra, tá certo? Acaba o dólar, o que entra no campo? Né? Quem entra no campo? Não tem. Tá certo? Não tem uma moeda que faça às vezes de moeda, né, para isso, nem por volume em circulação. Então essas coisas, não, agora é Bitcoin, não é Bitcoin, não é. Você precisa ter uma moeda que seja totalmente aceita, né, como corrente. Não é o caso de você ter alguma moeda exótica quando você tem uma transição, tá certo? Eu acho que a Bitcoin até cumpre um espaço aí nesse momento, quando você tem uma fuga, tem uma certa desconfiança com a moeda, é óbvio. Quando você pega, de alguma forma, uma situação que era tão confortável, começa a ser balançada, sem que tenha um efeito positivo à vista, e o efeito negativo, né, as perdas, elas são muito visíveis, né? Então, nessa hora, os agentes econômicos vão procurar, de alguma forma, se defender um pouco. Então, você vê que melhorou o euro, melhorou ien, melhorou libra, franco, mas são moedas marginais em matéria de representatividade para o comércio mundial, né? Então, eu acho só que essas sei lá, definições assim catastróficas, conclusões catastróficas, porque é catastrófico, você pensar, o dólar perdeu o valor, para onde a gente vai correr? Né? Vai faltar moeda, vai faltar aonde encostar. Aí fala assim, não, a dívida americana é impagável. Para onde vamos correr? Todos os tesouros do mundo têm treasury. Nosso, inclusive, nós temos 200 bi. Né? Então, são umas simplificações que não fazem sentido. Porque, queira ou não, os Estados Unidos continuam sendo a economia mais importante, não é? Eu acho que estão passando por uma situação de se sentir, às vezes, a maldição da gente no terceiro mundo, que às vezes ali a voltava de mico, né? De repente é bom eles sentirem como é duro, né? Como dói uma saudade quando balança. Aí, já que a gente está falando nesta situação tão curiosa que os Estados Unidos estão passando, queria te ouvir, Sérgio, sobre a tua leitura desta relação um pouco conflituosa entre Donald Trump e Jay Powell. Esta pressão de Trump, até onde é bravata, até onde é pressão, qual a tua leitura dessa briga? Bom, você vê que até isso eles copiaram da gente. Né? A gente também já tinha. A gente teve que conviver com essa maldição até muito recentemente. Agora, eu acho que da mesma forma que tem uma parte de teatro, tem um lado meio fanfarrão do Trump, ainda mais ele vai ao extremo, né? Porque aqui o cara lá fala assim, eu vou mandar ele embora, né? Ele vai estar desempregado. Então eu acredito isso que tem muito de fanfarronice, como todo esse movimento, né? Isso daí é o que, de alguma forma, você vê que a primeira vez que ele falou isso, o mercado deu uma chacoalhada ruim. Depois, vamos dizer, o cara fala, é aquela história do pastor, né? O lobo, é o lobo, é o lobo, é o lobo. No dia que o lobo vier mesmo, vai comer eles, porque você já vai saber direito o que está acontecendo, né? Então a gente está bem nesse ponto que todos gritam lobo e o lobo não apareceu ainda. E aí, só para a gente terminar, Sérgio, o mercado todo, né, tá diante deste Banco Central brasileiro, só para voltar ao Brasil, diante desse Banco Central que tem muitas incertezas lá fora. Se por acaso a gente tem na quarta-feira esta decisão, um movimento de alta menor do que da última reunião, isso me parece bastante consolidado, e alguma indicação desta história, né, formalizando essa história de que ele vai ficar
dependendo de dados, tal, e indique eventualmente uma parada. O que vai ser necessário para começarmos lá na frente a ter algum alívio na política monetária brasileira? É só a gente fazer a lição, só isso. O problema é que a gente paga caro porque a gente é renitente em ser irresponsável fiscalmente, né, economicamente. Essa é uma maldição. E a gente tem um governo que ele tem uma propensão marginal a gastar mais do que ganha. Tá? Então, isso gera tem um passivo futuro que está sendo criado. Eu sou a diferença que eu tenho, inclusive eu tenho frisado muito nesses últimos tempos, eu falo o seguinte, nós temos um problema, mas esse problema ele não está explosivo, né? Diferente também das previsões catastróficas, que a dívida PIB ia bater 90 e pouco, que a dominância fiscal já tinha batido na porta, mais narrativas. O que a gente tem é o seguinte, nós continuamos irresponsáveis, continuamos aumentando gradualmente o nosso endividamento, mas muito mais devagar do que se imaginava. Tá certo? Então, não dá para se ver hoje, no curto prazo, uma situação de estremecimento, né, na percepção da economia. Tá certo? Então, eu acho que, né, nesse caso, a gente tem que aguardar para ver. Por quê? Por que a gente tem uma taxa de juros real tão alta? Justamente por esse pecado original que a gente tem. Né? Porque a inflação nossa está renitente, mas está ali, expectativa 5,5, nada de muito fora vamos dizer, do que seja controlável. Então, eu acho que se eu vou dizer, o efeito dos juros começarem a bater na atividade e depois, no segundo momento, na inflação, aí sim. Mas eu acredito que nesse momento, eu até sou contra aumentar. Por mim, teria parado em 14 e mantido por mais tempo, né? Porque eu não sei se é necessário você também estrangular o doente para tentar ver se a febre dele passa, né? Deixa ele sofrer um pouco, mas não precisa tanto. Muito bem, Sérgio. O problema é que esse paciente às vezes abusa, né, do chocolatinho, do whiskyzinho, e aí este paciente, infelizmente, tem sido um mau paciente nos últimos tempos. Sérgio Machado, um dos nomes mais respeitados do mercado financeiro, que mais gera repercussão nas redes sociais. Sérgio, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Espero contar mais vezes com a tua participação, teu tempo aqui. Obrigado. Quando chamar, a gente vem. Combinadíssimo. Obrigado, um abraço.